Bíblia. A autenticidade do texto bíblico hoje. Texto extraído da revista Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão Bettencourt. Em síntese, o jornalista Paulo Francis publicou um artigo na Folha de São Paulo, de 8 de agosto de 1978, em que diz que a abertura da Igreja, efetuada pelos papas João XXIII e Paulo VI, levou os estudiosos a penetrar nos documentos básicos da Igreja, manuscritos do Novo Testamento, donde terão deduzido as conclusões mais revolucionárias possíveis a respeito de Jesus Cristo e dos textos originais dos Evangelhos e de São Paulo. Ora, essa asserção é de todo infundada, revelando total ignorância do autor a propósito do assunto. Os antigos manuscritos do Novo Testamento não estão encerrados no Vaticano, mas esparsos por bibliotecas do mundo inteiro, inclusive em Moscou e Leningrado. Cai assim por terra toda a construção filosófico-religiosa de Paulo Francis. As páginas seguintes analisam tópico por tópico os dizeres do jornalista atinente ao Novo Testamento. Comentário. O falecimento de dois pontífices em meses sucessivos deu ocasião a que a imprensa e a opinião pública dedicassem grande atenção à vida da Igreja dos nossos tempos. Os comentários tecidos pelos repórteres e vaticanistas a respeito dos cardeais papabili foram os mais estranhos e diversificados. Não faltou a consulta ao computador. Era evidente que os comentários estavam interessados em sensacionalismo mais do que na difusão da verdade pura e simples. Dentre as notícias mais falsas que nos chegaram, está um artigo assinado pelo jornalista Paulo Francis, de Nova York, e publicado no jornal A Folha de São Paulo, de 8 de agosto de 1978, com o título A Espera de um Sucessor de Esquerda. Dessa coluna de periódico, toda caracterizada por frases genéricas e infundadas, destacaremos um inciso que, por suas surpreendentes afirmativas, merece especial atenção. Um dos resultados da abertura de João XXIII e Paulo VI é pouquíssimo conhecido do grande público. O acesso de eruditos modernos aos textos básicos da Igreja, examinados cientificamente, revela coisas espantosas que estarreceriam os fiéis, se as conhecessem. Cito as menos indolores. O primeiro evangelho de São Marcos foi escrito em 112 a.C. O aramaico de Marcos é de semi-analfabeto e apresenta uma versão totalmente falsa da Palestina no tempo em que Jesus teria vivido, que ele descreve pastoral e idílica. Havia uma revolução por semana. São Paulo apóstolo, o verdadeiro fundador da Igreja, jamais usa nos originais não adulterados por diligentes monges da Idade Média a palavra Jesus. Fala de Cristo. Cristo, no original, palavra vaga, o ungido. E, mais interessante, existiam seguidores de Cristo com o sobrenome de Cristo em Roma Imperial, entre os escravos, antes do nascimento de Jesus Cristo. Não irei adiante, adiro à conspiração de silêncio dos eruditos. Examinemos de perto os principais tópicos do trecho transcrito. As pretensas descobertas. O articulista insinua que a renovação da Igreja, apregoada por João XXIII e Paulo VI, abriu aos eruditos os textos básicos da Igreja, levando aqueles a espantosas conclusões relativas à origem dos evangelhos. Ora, isto é totalmente falso a mais de um título. Primeiro, o autor parece julgar que os mais antigos manuscritos dos evangelhos e das cartas de São Paulo estavam encerrados nos arquivos do Vaticano. Uma vez propostos ao estudo dos eruditos, estes teriam chegado às teses totalmente diversas
daquelas que comumente se ensinavam sobre o surto e o conteúdo dos escritos do Novo Testamento. Ora, para que o leitor possa averiguar a inverdade destas suposições e afirmações, basta-lhe abrir qualquer manual, católico ou não católico, de introdução ao Novo Testamento. Verificará que os manuscritos do Novo Testamento estão esparsos por bibliotecas de diversas partes do mundo, só havendo um código, datado do século IV, no Vaticano. Tenham-se em vista a relação abaixo. A. Os papiros são os mais antigos testemunhos do texto do Novo Testamento. Acham-se assim distribuídos pelo mundo. Número do papiro, conteúdo, lugar onde é guardado. Data. P1. Evangelhos, Filadélfia, Estados Unidos, terceiro. P2. Evangelhos, Florença, sexto. P3. Evangelhos, Viena, Áustria, sexto e sétimo. P4. Evangelhos, Paris, terceiro. P5. Evangelhos, Londres, terceiro. P6. Evangelhos, Estraburgos, quarto. P8. Atos, Berlim, sétimo. Em suma, existem 76 papiros do texto original do Novo Testamento, dos quais nenhum é guardado no Vaticano. Acham-se ainda em Leningrado, P11, P68, no Cairo, P15, P16, em Oxford, P19, em Cambridge, P27, em Heidelberg, P40, em Nova York, P59, P60, P61, em Gênova, P72, P74, P75. Desses papiros, alguns datam de cerca do ano 200, o que é extremamente importante, desde que se leve em conta que o Evangelho de São João foi escrito por volta do ano 100. São, por exemplo, do ano 200, aproximadamente o papiro 46, guardado em Dublin, o papiro 64, o papiro 66, guardado em Gênova, o papiro 67, guardado em Barcelona. B. Os códices iniciais são verdadeiros livros de grande formato, escritos em caracteres maiúsculos. Iniciais 3. Eis uma amostragem de sua distribuição. Códice, conteúdo, lugar onde é guardado. Data. Aleph 1. Londres. A2. Alexandrino, Londres. B3. Vaticanos, menos o Apocalipse, Roma IV. C4. Efrem, reescrito, Paris V. D05. Evangelhos, Cambridge, sexto. Beza, Atos. D6. Claro Montano, Paulo, Paris, sexto. Em suma, há mais de 200 códices iniciais espalhados por Moscou, Utrecht, Leningrado, Washington, Monte Athos, São Galo. Destes fatos, deduz-se que a pesquisa e o estudo dos manuscritos do Novo Testamento não dependem da abertura ou concessão do Vaticano, mas são algo que sempre se realizou independentemente de autorização da Igreja Católica. Os manuscritos bíblicos são patrimônio da humanidade. Muitos foram outrora levados do Oriente, por estudiosos e outros interessados, para bibliotecas de países ocidentais, onde se acham guardados até hoje. Vê-se, pois, que o jornalista Paulo Francis não tem fundamento para fazer as afirmações atrás mencionadas. A imagem que dos evangelhos tem os exegetas em nada foi modificada por pretensa franquia de arquivos do Vaticano. 2. O Evangelho segundo Marcos. O autor afirma: o primeiro Evangelho de São Marcos foi escrito em 112 a.C. O aramaico de Marcos é de semi-analfabeto. Paulo Francis caiu em graves equívocos. A. São Marcos não escreveu em aramaico, mas em grego. Muito provavelmente, quando estava na cidade de Roma,
após ter acompanhado São Pedro em sua pregação. Eis o testemunho dado por Pápias, bispo de Hierápolis, cerca do ano 130. Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor, mas Pedro tinha só esta preocupação: nada negligenciar de tudo o que ouvira, e não dizer mentira. Apude Eusébio, História Eclesiástica. Santo Irineu, faleceu no ano 202 aproximadamente. Bispo de Leão, Gália, deixou-nos o seguinte depoimento: Mateus compôs o Evangelho para os hebreus na língua deles, enquanto Pedro e Paulo pregavam o Evangelho em Roma e fundavam a igreja. Após a morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, também nos transmitiu tudo o que fora objeto da pregação de Pedro. Os mais antigos prólogos latinos dos manuscritos dos Evangelhos, que datam provavelmente do século II, confirmam a notícia de Irineu. Após a morte de Pedro, Marcos escreveu este Evangelho quando se encontrava na Itália. Está, pois, evidente que Paulo Francis confundiu Marcos com Mateus. Este sim, e não Marcos, escreveu em aramaico a primeira redação do seu Evangelho, como atestavam Santo Irineu, atrás citado, e Pápias, no texto abaixo. Mateus, por sua parte, pôs em ordem os logia, dizeres, na língua hebraica, e cada um depois os traduziu como pôde. História Eclesiástica. O texto aramaico de São Mateus deve ter sido escrito por volta do ano 50, antes do de Marcos, portanto. Perdeu-se, porém, pois no ano 70 os judeus foram expulsos da Palestina, e o texto aramaico do Evangelho foi caindo em desuso. Ficou-nos, porém, uma tradução grega do mesmo, ampliada e retocada, que data do ano 80 aproximadamente. Em hipótese nenhuma, porém, o texto de Mateus ou o de Marcos poderá ser atribuído ao ano de 112, como pretende Paulo Francis. Sabe-se hoje que o último escrito do Novo Testamento, na ordem cronológica, é o Evangelho segundo São João, que data do ano 100 aproximadamente. Esta tese foi brilhantemente confirmada quando, em 1935, se encontrou no Egito um fragmento do texto de São João. Este papiro deve datar do ano 130 mais ou menos. Isto quer dizer que a redação do Evangelho terá ocorrido alguns decênios antes do ano 130, ou seja, no ano 100 mais ou menos. Não há dúvida, o Evangelho segundo Marcos foi escrito em linguagem grega simples e tosca. Quanto à notícia transmitida por Paulo Francis de que na Palestina havia uma revolução por semana, é exagerada, como exagerada é a qualificação que o autor atribui à linguagem de Marcos. Seria de um semi-analfabeto. Na verdade, o texto de Marcos não exclui agitações políticas no tempo de Jesus, mas simplesmente não as refere, porque não pretende ser uma história da Palestina. Passemos agora a 3. As cartas de São Paulo. 1. O jornalista julga que os originais das cartas de São Paulo foram adulteradas por dirigentes monges da Idade Média. O absurdo desta afirmação se evidencia desde que se tome em mãos uma edição crítica do Novo Testamento. Os paleógrafos e filólogos, cristãos e liberais, têm se dedicado ao estudo dos manuscritos do Novo Testamento nas mais diversas partes do mundo. Em consequência, têm publicado edições do Novo Testamento grego que procuram chegar a uma imagem tão fiel quanto possível dos autógrafos paulinos. Os resultados assim obtidos são dignos de elogios. Tenha-se em vista, entre todas, a edição intitulada The Greek New Testament, aos cuidados de Kurt Aland. Este texto foi publicado simultaneamente em Nova York,
Londres, Edimburgo, Amsterdã e Stuttgart. Ora, nenhum crítico conhece as mencionadas adulterações do texto devidas a diligentes monges da Idade Média. Donde terá Paulo Francis aurido tal notícia? É antes na base dos mais antigos códices que se edita hoje o texto grego das cartas paulinas, sem hesitações sobre a autenticidade global de tal texto. Segundo, São Paulo não foi o fundador da Igreja ou do cristianismo, mas foi sim o apóstolo dos gentios, ou seja, o portador da Boa Nova aos povos não-judeus. Foi ele que tornou clara a tese de que a lei de Moisés era um pedagogo que encerrava a sua missão logo que Cristo viera. Por conseguinte, os gentios não estariam obrigados à circuncisão e às práticas rituais da Torá. Esta atitude de São Paulo não habilita o estudioso a dizer que São Paulo foi o verdadeiro fundador da Igreja. Terceiro, quanto ao nome de Jesus, ocorre simplesmente sem o aposto Senhor ou Cristo uma dezena de vezes nas cartas paulinas, conforme os melhores manuscritos. Assim, por exemplo, em 1 Tessalônica, Jesus morto e ressuscitado. Gálatas 6, os estigmas de Jesus. 2 Coríntios, traços da morte de Jesus. Outro 2 Coríntios, vossos servos por causa de Jesus. 2 Coríntios, se alguém vos prega um Jesus diferente daquele que vos pregamos. Efésios 4, a verdade em Jesus. 1 Coríntios, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Quanto às expressões Senhor Jesus ou Jesus Cristo, são assaz frequentes no epistolário paulino, como se depreende de uma leitura sumária do mesmo. Paulo Francis diz que, antes do nascimento de Cristo, existiam seguidores de Cristo, em Roma imperial, entre os escravos. Eis outra notícia que não se encontra nos autênticos documentos dos historiadores romanos, Suetônio, Tácito, e que resulta de outra confusão. Com efeito, Suetônio, por volta do ano 120, relatava em sua biografia de Cláudio que o imperador expulsara de Roma os judeus que se achavam em constantes agitações por causa de Cristo. Neste texto, a palavra Cristo equivale ao vocábulo grego Christos, que corresponde ao hebraico Messias. Suetônio assim alude aos tumultos que ocorriam entre judeus e judeus cristãos a respeito de Cristo em Roma, Trastevere. Havia, pois, seguidores de Jesus em Roma, na classe dos escravos. Os judeus em Roma eram antigos escravos levados para aquela cidade por Pompeu no ano 63 a.C. Todavia, esses seguidores de Cristo eram posteriores a Jesus Cristo e não anteriores, como supõe Paulo Francis. Na verdade, o imperador Cláudio reinou do ano 41 a 54 depois de Cristo e realizou o referido ato de expulsão no ano 49 depois de Cristo. Interessa-nos agora dizer algo sobre a transmissão do texto original do Novo Testamento até nossos dias. Quarto, a transmissão do texto do Novo Testamento através dos séculos. A crítica bíblica hoje em dia não questiona a autenticidade do texto do Novo Testamento comumente divulgado. Não há dúvida de que se tem, através do confronto de manuscritos antigos, o texto mesmo que os apóstolos escreveram em sua substância. É o que havemos de averiguar a seguir. 4.1. As testemunhas do texto original. Verdade é que os autógrafos, escritos no século I, se perderam, visto que eram escritos em material frágil. Todavia, há cópias desses documentos a partir do século II, como é o caso do fragmento papiráceo de João XIX, que se encontra na Biblioteca Highlands de Manchester, Inglaterra. Outros papiros datam do século III, como são os da coleção
Chester Beatty, restos de 12 códices, que contém os livros sapienciais e proféticos do Antigo Testamento e o Novo Testamento inteiro. Os papiros da coleção de Bodmer, referentes ao Novo Testamento e aos apócrifos, são dos séculos II e III. Em suma, conhece-se hoje cerca de 5.236 manuscritos do texto original do grego do Novo Testamento, assim distribuídos. Papiros 81. Códices maiúsculos 266. Códices minúsculos 2754. Lecionários 2135. Notemos que os códices maiúsculos são geralmente mais antigos do que os minúsculos. Quanto aos lecionários, são coletâneas de textos bíblicos destinados à leitura na Sagrada Liturgia. Quem compara esse tipo de testemunhas do texto original do Novo Testamento com o das obras dos clássicos latinos e gregos, verifica como realmente é privilegiada a documentação hoje existente para se reconstituir a face autêntica do Novo Testamento. Eis alguns dados a propósito. Época, intervalo entre o escritor e o escritor do escritor, primeira cópia de suas obras. Virgílio, ano 19 a.C., 350 anos. Tito Livio, ano 17 depois de Cristo, 500 anos. Horácio, ano 8º a.C., 900 anos. Júlio César, 44 anos a.C., 900 anos. Cornélio Nepos, ano 32 a.C., 1200 anos. Platão, ano 347 a.C., 1300 anos. Tucídides, 395 a.C., 1300 anos. Eurípides, 407-406 a.C., 1600 anos. Em síntese, o número de testemunhas do texto grego do Novo Testamento, mais de 5.200, e a proximidade das mesmas em relação aos autógrafos, são algo de inédito na transmissão de textos antigos. Maxime se leva em conta a precária transmissão dos escritos dos clássicos gregos e latinos. Perguntar-se-á, porém, os copistas não introduziram falhas decisivas no texto do Novo Testamento, tantas e tantas vezes copiado à mão? É o que examinaremos. 4.2. E as variantes. Não há dúvida, numerosas são as variantes do texto grego do Novo Testamento, as quais se devem a erros de copistas, tentativas da parte destes de corrigir o texto original que lhes parecesse obscuro, interferência de hereges desejosos de adaptar o texto às suas concepções, deterioração de manuscritos. Contam-se mesmo cerca de 200.000 variantes do texto grego do Novo Testamento. Todavia, pode-se dizer que 7/8 destes são criticamente seguros. Na oitava parte restante, as variantes consistem em diferenças de ortografia, diferenças gramaticais, diferenças na ordem das palavras, troca de partículas, omissão ou colocação de artigo. Assim, por exemplo, em Atos 5:32, encontram-se as seguintes variantes: nós somos testemunhas, somos testemunhas, testemunhas somos, somos dele testemunhas, nele somos testemunhas. Em Lucas 13:27 tem-se: e falará dizendo-vos, ou e falará dizendo, ou e falará digo-vos, ou e falará em verdade digo-vos, ou falará a vós. Em 1 Corinto 12:9 acha-se: em um só Espírito, ou no mesmo Espírito, ou no Espírito. Em Apocalipse 5:1 lê-se: livro escrito por dentro e por fora, ou livro escrito por fora e por dentro, ou livro escrito por dentro e na frente, ou livro escrito por dentro, por fora e na frente.
As variantes mencionadas, como se vê, não alteram propriamente o sentido do texto. Há, porém, 200 variantes do Novo Testamento que chegam a alterar o sentido, não porém em matéria de fé. Eis alguns exemplos. Romanos 12:11. Servi ao Senhor, ou servi ao tempo. 1 Coríntios 2:1. Anuncio-vos o mistério de Deus, ou anuncio-vos o testemunho de Deus. Atos 12:25. Barnabé e Paulo voltaram para Jerusalém, ou voltaram de Jerusalém, ou voltaram para Antioquia, ou voltaram de Jerusalém para Antioquia, ou voltaram para Jerusalém e para Antioquia. Apenas 15 variantes têm certa importância para a doutrina da fé. Eis as principais. 1 Coríntios 15:51. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou, todos morreremos, mas nem todos seremos transformados. Ou, ressuscitaremos, mas nem todos seremos transformados. Em tais casos, deve-se procurar ponderar a autoridade e a credibilidade dos códices e autores que atestam cada variante, e seguir aquela que mais abalizada aparece. No caso, é inegavelmente a primeira que merece a preferência. As outras se explicam pelo fato de que os copistas verificavam que todos os homens morrem, mas nem todos parecem ter levado vida reta e digna, merecedora de glorificação final. São Paulo tinha em vista os que estiverem vivos no dia da segunda vinda de Cristo. Ele e muitos de seus leitores julgavam que presenciariam sem passar pela morte. Mas, quando o apóstolo fala dos novíssimos, só costuma considerar a sorte dos bons ou a glorificação eterna. São estes elementos que explicam, tenha o apóstolo escrito como refere a primeira variante atrás mencionada. Marcos 1:1. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Há códices que omitem o aposto Filho de Deus. A edição de Kurt Aland a insere entre colchetes. Está fundada em bons manuscritos e costuma ser aceita pelos editores do Novo Testamento. Marcos 1:16. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ou José, ao qual estava esposada a Virgem Maria, gerou Jesus, que é chamado Cristo. Na verdade, a primeira variante é incomparavelmente mais sólida e fidedigna do que a outra. Em consequência, nenhuma edição do Novo Testamento, mesmo as protestantes, refere a segunda variante acima. Lucas 22, 19b, 20. Que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, tomou o cálice depois que ceou, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu nome, o qual é derramado por vós. Alguns códices omitem estes dizeres porque parecem duplicar a notícia da entrega do cálice aos discípulos, conforme Lucas 22:17. Tomando o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e distribuiu entre vós. Tomai-o e distribuiu-o entre vós. Todavia, esta primeira entrega do cálice corresponde a um dos cálices rituais da ceia pascal que Jesus quis celebrar de acordo com os costumes do seu povo. Não se tratava do cálice eucarístico, que realmente só ocorre em 22:20, quando o Senhor menciona o seu sangue e a nova aliança. De resto, os manuscritos abonam os versos 19b e 20, sem deixar margem à hesitação. O motivo por que alguns copistas eliminaram tais versículos deve ter sido, ao menos em parte, o uso litúrgico, que só conhece um cálice na ceia eucarística. Os copistas omitiram então erroneamente a menção do segundo cálice, que é precisamente o cálice eucarístico. Lucas 22:43.
apareceu-lhe um anjo do céu reconfortando-o, e, entrando em agonia, orou com mais instância, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que corria por terra. Este texto foi muito controvertido entre os escritores e copistas dos primeiros séculos, pois tanto acentua a humanidade de Cristo que parece reduzir Cristo a mero homem. Todavia, há bom fundamento na tradição dos manuscritos e dos antigos escritores para guardar-se a autenticidade desses versículos, que parecem ter sido omitidos por copistas desejosos de tirar argumento aos que pretendiam negar a divindade de Jesus, baseados em tal passagem do Evangelho. Na verdade, os dizeres em foco não depõem contra a divindade de Cristo, mas evidenciam que o Filho de Deus quis em tudo assumir a condição humana, com todos os seus afetos naturais e sadios, ficando apenas imune de pecado. João 1,18. O unigênito Deus, que está no seio do Pai, revelou Deus Pai. Alguns códices omitem Deus após unigênito. Muita mais abalizada, porém, é a variante unigênito Deus. Os outros casos de textos cujas variantes têm um significado teológico são muito menos significativos. Vê-se, pois, que somente quem não conhece o assunto pode escrever frases do teor daquelas oriundas da pena do jornalista Paulo Francis. Nenhum estudioso abalizado levaria a sério o que disse Francis. Por conseguinte, nem o grande público lhe há de atribuir importância.